Oi amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Santista. E eu vou trazer um tema um pouco hoje, assim, não tão focado em Santos, mas obviamente que sempre tem a ver com o Santos, que é a questão e o uso da palavra vexame. Ontem eu publiquei no meu Instagram, aliás, no meu Twitter, falando que eu acho que a gente tinha que parar e saber mais utilizar e saber mais entender quando as coisas são vexame, quando as coisas são jogos naturais. Hoje agora, né, quinta-feira, ontem a gente viu a desclassificação do Corinthians, desclassificação do Palmeiras, desclassificação também do Cruzeiro, um jogo complicado do Fluminense. Hoje na quinta-feira, você tem um Internacional que vai jogar contra o Vitória, que não tá aí totalmente confiante pra esse jogo, né, aquela certeza, ai, nossa, vou passar com certeza absoluta. Você tem o clássico Ceará e Fortaleza, você tem também outros jogos, né, você teve um Ceará, que você teve, aliás, um Vasco, que também passou com com um placar muito magro. O que eu quero falar disso tudo é que eu acho que a gente precisa valorizar mais os outros times e valorizar mais o próprio feito do Santos. Não é só o Cianorte, né? Do mesmo jeito que o Santos, ele passou pelo Cianorte sem tomar gols, é claro que o São Paulo fez um segundo jogo absurdo, mas no seu quadrante total acabou tomando 4 gols, sim. Do 4 de julho, né? E quem é o 4 de julho? Em qual liga, né? Em qual série joga o 4 de julho? Eu nem sei dizer. Então acho que a gente começar a ver que nem tudo são vexames. O Cianorte é um time organizado, ele é um time de série D, mas da mesma forma e da mesma série que a gente tinha um São Bento, né? Que o Santos disputou a permanência do campeonato da Série A do Paulista com o São Bento, um time de série C também. Você tem um CRB, né, que até o Ceará tava jogando lá, o Anderson Ceará. É claro que o Palmeiras ele pode melhorar aí sua performance em questão de pênalti. Você tem pontuações, a gente pode exaltar aí a performance do goleiro do Juazeirense, né, que jogou contra o Cruzeiro. Mas eu acho que a gente saber também parar um pouco de usar sempre que foi um vexame e entender que as coisas são cada vez mais niveladas. E aí que eu trago a discussão. Por que será que tá tão nivelado, né? Será que você tem um futebol dos, né, famosos, na teoria, eu odeio essa expressão, grandes, abaixando a sua qualificação? Ou você tem esses, teoricamente, né, pequenos melhorando? Porque hoje, se eu sou um jogador, eu prefiro muito mais jogar no Atlético Goianiense, eu prefiro jogar no Red Bull Brasil, do que eu prefiro ir para um Cruzeiro ou para um Botafogo. Por que isso? Porque se eu sou um jogador, eu prefiro um planejamento, eu prefiro algo que me dê mais sustento, eu prefiro algo que não tenha tanta pressão. Hoje, quem vai querer agora, né? O Cruzeiro acabou de demitir o Conceição. Quem vai querer treinar o Cruzeiro? É algo de maluco você querer treinar o Cruzeiro. Como um Santos, né? Você assumir um Santos da maneira que foi, podendo cair para a Série B do Paulista, um feito histórico, um feito negativo histórico, que poderia ter acontecido com o Diniz. Quem que vai querer? É muito difícil, é muito complicado. Então, assim, esses times grandes, teoricamente grandes, que vêm de más administrações, sofrem com esse nivelamento até de escolha de jogador. Né? O Botafogo diminuiu, acho que tá em 2 milhões a folha do Botafogo, 1 milhão a folha do Botafogo, mas você perde a competitividade, que é o que a gente vê no Santos. Hoje a gente se despediu do Copete, o Rodrigão foi emprestado, você vê um time se articulando, mas você não pode perder totalmente a competitividade. Você não pode encarar uma Série B como algo normal. Um time centenário como um Vasco, como um Botafogo, poxa, você cair é um absurdo. Você tem um Cruzeiro aí, se eu não me engano ainda é o maior vitorioso de uma Copa do Brasil, vai ter dificuldade de novo, até porque a Copa do Brasil, que ele não passou ontem, ele deixou de embolsar 3 milhões, 2.700. Então assim, para um Juazeirense, para um CRB, poxa, é dinheiro pra vida toda. É dinheiro para pagar mais meses aí de salários. Então, eu acho que esse tipo de palavra vexame tem que ser um pouco menos diminuída. É claro, se olha um Palmeiras e um CRB, o investimento, até porque o Palmeiras está acima de quase todos os times nacionais em questão de investimento. Mas entender a força desses outros times que também vêm para jogar um jogo de vida ou morte. Você pega o Juazeirense, você pega o Cianorte, tô falando de um Red Bull e de um Atlético Goianiense que são outro patamar. Mas esses times, que tipo de visibilidade midiática eles têm? Esse jogo acabou. Então, são jogos difíceis. A gente precisa valorizar esses jogos que os times de menor expressão vêm jogando tudo ou nada. A gente viu o mesmo caso do Lucas Braga. O Lucas Braga veio do Luverdense, um time que o Santos goleou,
quando jogou na Copa do Brasil. E chamou a atenção, né? Marcou ali na cabeça da administração santista e depois contratou o jogador. Você pode ver o goleiro do Juazeirense, que defendeu pênaltis. Cara, o goleiro ontem do Criciúma defendeu 3 pênaltis seguidos. Foi super bem. Esses jogadores, fazendo boas performances, eles chamam a atenção dos times, teoricamente, aí grandes. Então, acho só que, assim, com esse vídeo eu queria até me estender um pouco, mas era mais pra comentar pra gente parar de achar que tudo é um desastre, tudo é um vexame, e também parar de simplificar a vitória do Santos. Não foi obrigação. Porque vários outros times de expressão igual o Santos, o Santos teria dificuldade enorme para passar do Atlético Goianiense. O Santos poderia ter dificuldade do CRB também. O Santos também poderia ter arrumado uma dificuldade contra o Juazeirense, até porque alguns desses times têm estádios complicados, viagens complicadas, infraestrutura complicadíssima para os jogadores ficarem, ainda mais em tempos de Covid, que você tem que ficar totalmente recluso. Então, assim, o Santos ter feito 2 jogos contra o Cianorte, 90 minutos lá, 90 minutos aqui, não tomou gol, teve o controle da partida, um time inteiramente bagunçado, um time que não sabe ainda quais são os seus 11, é relevante sim. O que o Santos fez para passar dessa primeira fase da Copa do Brasil, que o Santos está jogando, né, que acabou felizmente entrando depois, outro ponto. Pré-Libertadores, não adiantou de nada, fomos pra Sul-Americana. Olha onde a gente chegou, né? Então, assim, essa primeira fase da Copa do Brasil, antes do Santos entrar, que são jogos únicos, são piores ainda. Muito, muito, muito piores. Provavelmente um Santos de Ariel Roland ou um Santos de Marcelo Fernandes seria dificuldades enormes. Eu não tô falando que agora o Santos de Fernando Diniz é perfeito. Mas o Fernando Diniz já tá entendendo um pouquinho, tendo mais calma pra trabalhar, coisa que o Ariel não teve. Então, assim, você vê uma necessidade grande de ir pra Libertadores, ou pelo menos pra pré-Libertadores, pra passar dessa fase da Copa do Brasil. E você começa a ver que esses times que são teoricamente menores vêm com uma força muito maior do que a gente pensa. Vem com uma visibilidade, vem com uma vontade de jogar muito maior. Não dá pra fazer o que o São Paulo fez no primeiro jogo, de ir com time misto, com time reserva. Eu não acho correto, porque esses jogos são difíceis. E às vezes a gente menospreza. Não dá pro santista falar, não, devia ter jogado com time misto, nada a ver. Devia ter jogado com o time, devia testar, deve testar nada. Falei isso em vídeo. Vai testar alguma coisa, você vai fazer 45 pontos no Brasileiro e aí você vai eventualmente testar. O Santos ele tem que testar para achar o ideal, não testar para ver o que acontece. Quer testar? Testa em treino. Então vamos entender a dificuldade desses jogos, parabenizar realmente o Santos por ter passado por esse jogo. Não foi simples, não foi fácil, a viagem, a infraestrutura, o estádio, são pontos complicados. Valorizar a permanência numa pré-Libertadores, porque antes era muito simples, é um joguinho só contra o Piraporinha de Pirapipora. Ficou bonito. Não é um jogo só, não é um jogo simples, são jogos difíceis. Então só quis fazer esse vídeo porque eu vi extremamente, inúmeras vezes a palavra vexame ontem no Twitter. Eu acho que ela diminui muito o trabalho desses pequenos que estão mantendo uma estrutura muito mais saudável para se trabalhar do que outros, na teoria, grandes. E eu acho que a gente vai ver principalmente Red Bull, eu coloco o Red Bull e o Atlético Goianiense, até mesmo o Paranaense. Olha o avanço que o Paranaense teve, a gente pouco falava desse time, ele fez uma readequação enorme de identidade visual. São times que talvez não tenha tanta história, né? Não tem 109 anos de história, não tem tri de Liberta, não tem. Mas são times que pagam em dia, mas são times com um CT organizado, um CT limpo, uma condição segura, são times de menor pressão. São times que você não passa tanta violência, tanta agressão. E são times que vão crescer. Vocês podem apostar que a gente vai ver cada vez mais, tanto o Paranaense, o Atlético Goianiense, como mesmo o Red Bull. Por conta das estruturas mais sólidas e de você ter um futebol muito mais jogado do que uma preocupação. Que hoje você tem um atleta, tanto... Ai, tô coçando. Um atleta do Cruzeiro, ou do Botafogo, do Vasco, tem que se preocupar com tantas outras coisas que não vai focar só no futebol. Jogos menores importam muito, valem dinheiro e vão se tornar cada vez mais difíceis. Vexame, na minha opinião, seria um Santos cair para a Série D, para a Série B do Paulista. Isso é um vexame. Agora, vexame é a derrota para um São Bento, não é um vexame. Agora, uma sequência, uma performance, aí sim você pode tratar de um vexame de 109 anos de história. Mas um jogo contra times que vão dar tudo ou nada, a gente tem que repensar um pouquinho na importância desses times, principalmente dos times do Nordeste, e
ressignificar alguns títulos que a gente dá, tá bom? Só um vídeo um pouco mais... uma análise aí do que eu vi ontem. Acho importante, é claro que eu adoro que o Palmeiras tenha caído fora, o Cruzeiro e o Corinthians, porque são times difíceis que o Santos poderia pegar dentro dos potes, até porque agora os potes todo mundo tira todo mundo, né? Então aí a gente vai ver realmente um Santos que pode eventualmente pegar um Juazeirense, pode pegar um CRB, que sim, acho que são times grandes, mas que é claro que você tem uma rivalidade aí contra o Palmeiras ou mesmo contra o Corinthians que dificulta o jogo em termos psicológicos, não necessariamente em termos técnicos. Tchau, até o próximo vídeo.